Hoje eu começo uma nova série de mensagens e você vai ter na tela aí a informação sobre ela. O título é Que Mundo é Esse? E eu, cada vez que vem um tema à mente, vem ao meu coração, eu vou guardando material, vou escrevendo. Eu acho que o meu líder de marketing aí, o Guilherme, fica maluco, que eu mando umas 3 ou 4 séries para ele prepara a arte, mas ele nem sabe, nunca sabe qual que eu vou pregar primeiro. Então, esta é uma delas, a outra tem algumas artes preparadas aí de uma série, mas eu quero falar com você, durante hoje e as próximas semanas, uma reflexão sobre que mundo é este. A minha proposta é que nós como igreja, nós como cristãos, se queremos ter relevância, se queremos exercer o papel de ser sal da terra, de ser luz do mundo, nós precisamos compreender o mundo em que nós vivemos. E quando digo mundo, precisamos compreender o que está acontecendo no mundo, precisamos compreender as pessoas do mundo, precisamos compreender. Eu, em alguns momentos, falando com a minha esposa, ela me dizia que a gente imagina que parece que a igreja perdeu o bonde da história. Em que, em algum momento, as igrejas não entraram no século XXI ainda. E não estão tratando das questões que estão mexendo com o coração das pessoas. Em 2019, o nosso tema como igreja foi: ouça o Espírito, ouça o mundo. Esse duplo ouvir. Cabe à igreja ouvir os clamores do mundo, há inúmeros clamores, há angústias reveladas pelo mundo, vividas pelo mundo, e os comportamentos mostram isso, e ouvir o Espírito Santo, ouvir o que a Bíblia tem a dizer como resposta a esta necessidade. Há clamores. Quando você vê comportamentos, quando você vê crenças do mundo, quando você observa os medos, quando você observa as necessidades, as compulsões, a Bíblia continua sendo a resposta, Deus continua tendo a resposta para esse mundo. É um tempo desafiador, porque precisa estudar. As velhas respostas já não atendem mais. A nossa abordagem já não atende mais. Há um provérbio africano que diz que os cachorros de hoje já não conseguem caçar os coelhos. Por quê? Porque, na verdade, os coelhos ficaram mais espertos. E, de alguma forma, eles se perderam. Em outras palavras, se você não enxergar, não conhecer quais são os problemas, quais são os medos, o que o ser humano, quais são as angústias, o que ele enfrenta, nós não vamos conseguir atingir essa sociedade. É um tempo desafiador, mas um tempo muito oportuno. A Bíblia nos diz, Paulo aos Romanos, que é hora de despertarmos do sono e discernirmos o tempo que estamos vivendo e viver da melhor maneira possível. Então, eu quero desafiar você a procurar conhecer um pouco melhor a sociedade, as pessoas com quem você vive, e mostrar que Jesus é a resposta. Você se lembra daquela campanha de várias décadas atrás? Cristo é a resposta? Quem se lembra? Aí depois os estudiosos da teologia e da evangelização disseram: ok, Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? O que ele quer dizer com isso? Ok, Cristo é a resposta, mas você precisa saber qual é a pergunta para dizer assim: Cristo também é a resposta para esta pergunta. Qual é a necessidade para que Cristo responda? Como Jesus faz? Existe assim uma customização. Como que ele tratou com a mulher samaritana? Necessidade dela, interior, necessidade de água. Aquela multidão que ele transformou pães e peixes. Jesus foi usando, quando ele falou que ele era a luz do mundo, quando ele era a ressurreição e a vida, Jesus foi aplicando, ele disse: eu sou a solução, e eu venho ao encontro da sua necessidade. Nós precisamos fazer isso. Essa é uma época que eu gosto de dizer que é uma época paradoxal. O que é paradoxo? É a ideia de que há uma aparente incoerência. Existem coisas que não combinam. Por exemplo, Michael Foley diz que esta é a era da loucura. Uma outra autora, chamada Sandra Edler, diz que são os tempos compulsivos. Zygmunt Bauman,
O famoso sociólogo diz que é a sociedade líquida dos relacionamentos, dos amores. O brilhante autor Mário Vargas Llosa, o peruano, diz que é a sociedade do espetáculo. E essa angústia, essas demandas, esses clamores dos seres humanos, estão aí nos livros, mas também está na música, está na poesia. Por exemplo, uma dupla famosa, sertaneja, canta o seguinte: que mundo é esse de agora que o medo é presença constante no ar? Um outro cantor escreveu um poema, uma música que diz: que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza, o inimigo usa forças que oprimem. Então, se você procurar na poesia, nas músicas, nos escritos dos sociólogos, dos psicólogos, dos psicanalistas, você vai ver que essa angústia, ela é retratada. Nós vamos procurar aqui compreender o que está acontecendo com o mundo. E talvez nós vamos perguntar assim: quais são os maiores problemas do mundo para os quais nós precisamos dar a resposta? Cristo é a resposta. E nós temos que estar preparados para dar esta resposta. E a igreja não pode estar fora de compasso. E quando eu digo igreja, eu e você, porque os clamores estão aí e temos que olhar para as pessoas com muito amor. E eu quero compartilhar com você, fazemos essa caminhada compreendendo esse mundo, estas angústias dos seres humanos. Hoje, eu quero propor aqui que eu creio que vivemos numa sociedade, queridos, sem culpa. É um grande problema, mas aí existe um paradoxo. Ao mesmo tempo que é uma sociedade que nega a culpa, nós nunca tivemos uma sociedade que carrega tanta culpa. Deixa eu explicar para vocês. O sentimento de culpa real, é um fundamento para a boa ordem social. Ninguém é perfeito, nós somos pecadores, nós erramos, pedimos perdão, fazemos a reparação. Tá? Agora, em busca de um prazer desprovido de culpabilidade, as pessoas tentam viver sem culpa. Tá? E isso já tem causado problemas sérios. Agora, outra questão é que, ao mesmo tempo, é uma sociedade cheia de culpa. Eu nunca vi tanto pai se sentindo culpado. Os pais antigamente não se sentiam tão culpados assim. Os pais hoje vivem culpados porque trabalham fora, não deram atenção devida ao filho, segundo eles, não está dando o que o filho precisa. Pais culpados, pais e mães. Profissionais culpados, porque acham que não estão dando conta do recado. Pessoas culpadas com relação ao corpo, porque não tem aquele corpo que eles acham perfeito. Culpado para o que come, tudo mais. Há culpa, mas essa culpa é culpa, na verdade, imposta sobre você e que Cristo já morreu por ela também. Você deve se libertar. Então, existe esta culpa. Esta culpa tem que ser desprezada, é culpa imposta sobre você. Mas há uma outra culpa real que nós temos que encarar. E esta culpa, quando essa culpa real ela é negada, é aquilo que a gente chama de corrosão da responsabilidade pessoal. Por exemplo, acontece o que aconteceu em Brumadinho e ninguém assume a culpa. A culpa foi da barragem. Acontece um acidente lá no centro de treinamento do Flamengo e também ninguém é culpado. Então, está vendo? Não existe responsabilidade pessoal. A pessoa embriaga-se e causa um grande acidente e tudo que ela quer é se livrar da punição. Então, nós vivemos assim. E isso é que faz da nossa sociedade uma sociedade cada vez pior. Agora, a culpa real, aquilo que assumir isso, olha, eu errei, eu pequei, é o caminho para uma transformação e para a saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Eu quero então hoje pensar um pouquinho com vocês sobre que não dá para viver sem culpa. É preciso viver confessando a culpa, porque nós poderíamos eliminar a culpa da nossa vida só em duas situações. Primeiro, se nós fôssemos completamente inocentes,
o que é uma ilusão, nós não somos inocentes, nós somos filhos de Adão, nós nascemos em pecado, e a outra questão é de que, de fato, se não houvesse pecado, houvesse aquela coisa que, não, olha, não existe a questão de você ser culpado, de você realmente reconhecer, os seus atos não são errados, só nas situações. Mas não é assim que a gente vive. Eu quero hoje compartilhar com você o Salmo 51. É um dos textos mais profundos da Bíblia sobre essa questão de você encarar a culpa real. E vale a pena você, esta semana, depois, ler 2 capítulos no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Porque o pano de fundo deste texto é o pecado, ou são os pecados que Davi cometeu. Você se lembra? Davi cometeu um adultério, seguido de uma trama sórdida, que levou à morte de Urias, o marido de Betseba, com quem ele havia traído, havia cometido adultério. Toda essa situação sórdida que ele criou, de desobediência a Deus, de adultério, de planejar para que o marido daquela mulher com quem ele cometeu adultério fosse morto numa guerra, fosse colocado na frente de batalha. Mas a Bíblia diz, esse Salmo 51, ele reflete o 2 Samuel capítulo 12, quando Natã, o profeta, vem e confronta Davi. Davi é confrontado por meio de uma história, e ele reconhece como pecador, e olha o que ele diz aqui no texto do Salmo 51, é sua oração. Ele diz: ó Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por suas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante de teus olhos, por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém? Vamos orar. Deus de amor, que a tua palavra, neste texto tão profundo, fale hoje ao nosso coração. Dá-nos, no meio de uma sociedade que nega a culpa, mas que ao mesmo tempo vive carregada de culpa, dá-nos um coração, Senhor Jesus, contrito, humilde, que pede perdão e que desfruta da alegria que é ter a culpa removida por causa da morte de Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. A Bíblia nos ensina, compreendendo isso da sociedade, sociedade sem culpa, que tenta negar a culpa e vive cheia de culpa,
que nós devemos não viver como se a culpa não existisse, mas o que fazer. Davi nos ensina, e isso vale para todo e qualquer pecado que cometamos, que o caminho para a transformação, para a saúde emocional, para a saúde espiritual, para a saúde física, é a admissão da culpa. A admissão da culpa é um recurso que o Senhor nos dá para o nosso bem-estar e para o acerto da nossa comunhão com Ele. Davi, você deve se lembrar da história. Depois que ele cometeu o pecado, só relembrando um pouquinho, mais uma vez, ele um dia não tinha ido para a guerra. Era uma época dos reis saírem para a guerra, ele não foi para a guerra. E ele ficou lá na sua casa, no terraço. Do seu terraço ele olhou e viu uma mulher, e perguntou, quem é ela? Um dos seus servos disse, é Batseba, mulher de Urias. Mandou buscá-la, adulterou com ela. Depois de alguns dias, ela me mandou informar, estou grávida. Davi, nesse momento, era para cair em si do pecado que cometeu. Ele chama Joabe, o líder do seu exército, e fala o seguinte, olha, manda Urias, marido de Betseba, aqui para Jerusalém, ficar aqui um pouco. E o objetivo dele é fazer com que Urias dormisse com a esposa, para dizer assim, olha, ela engravidou. Ele trouxe Urias foi lá, apresentou diante do rei, teve um jantar com o rei. Na hora de ir embora, em vez de ir para casa, dormiu no terraço do palácio, ficou lá. Davi falou assim no dia seguinte, por que você não foi dormir em casa? Como que eu vou dormir em casa? Todo mundo na guerra, eu sou um soldado, como que eu posso desfrutar da minha família? Todo mundo na guerra. Novamente, agora ele deu uma outra vez, agora embebedou Urias, mandou ele para casa, mas Urias não foi para casa, dormiu também ali no terraço, dormiu ali na entrada do palácio. Aí Davi, vendo que tinha um plano que não deu certo, chama o chefe do exército, Joabe, e disse, Joabe, estou mandando Urias para a guerra, e você faz o seguinte, quando você for batalhar, for uma guerra, coloca Urias no lugar onde tem mais pessoas valentes no exército oposto. Coloque ele num local onde ele não vai sobreviver. Ele fez isso. Davi. E Joabe fez exatamente como Davi mandou. Urias foi para a guerra sem saber de nada, foi colocado num local em onde ele morreria, onde estavam os homens mais fortes, e ele morreu. Chegou a informação para Davi. Davi então recebeu a informação que Urias tinha sido morto, ele manda buscar Batseba, e com ela ficou como esposa. E lá ficou. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou do que Davi fez. E ele negou isso meses, queridos, meses. Talvez um período de pelo menos aí 9 meses. Porque de fato, logo quando Natã o procura, logo depois nasce a criança. Mas o fato foi que um dia Natã chega para ele e sabe do pecado e fala assim, rei, quero te contar uma história. Numa cidade havia 2 homens, um homem muito rico, tinha tudo no seu rebanho. Tudo que ele quisesse. E havia na cidade também um outro homem. Tudo que ele tinha era uma cordeirinha, que ele cuidava, tratava até como filha, se alimentava, dormia na cama dele, aquela cordeirinha. Esse homem rico recebeu a visita em casa e não quis pegar nada do seu rebanho. E mandou buscar aquela cordeirinha para matá-la e oferecer para o seu visitante. Nessa hora, Davi, sem saber dos protagonistas da história, diz, é digno de morte quem cometeu tal ato. E Natã disse, este homem é você. Quando Davi, ele ouve esta informação, quando ele é confrontado, ele cai em si. E é nessa experiência que ele escreve esse salmo. É nessa experiência, ele fala assim, esse homem é você. E depois Deus diz, fala assim, olha, eu te dei tudo, mulheres que você queria, você tinha tudo e você agiu assim. E depois teve as consequências, nunca mais a espada saiu da sua casa, aquele filho de Betseba morreu, ele teve um segundo filho que foi Salomão, mas o fato foi que quando Davi, por isso ele é chamado de um homem conforme o coração de Deus, ele ouviu de Natã, este homem é você, ele falou assim, pequei contra o Senhor.
Queridos, a solução para o pecado, esse é um pecado terrível. E a gente deve falar assim, mas como esse homem foi chamado o homem conforme o coração de Deus? Entendeu? Mas eu quero dizer que, para qualquer pecado, o caminho é a admissão da culpa. Ele usa aqui 3 palavras, ele fala, Senhor, compadece de mim, e ele fala, apaga as minhas transgressões. A palavra transgressão, há várias palavras bíblicas para falar de pecado, no Antigo e Novo Testamento. A palavra transgressão aqui significa, eu ultrapassei o limite fixado pelo Senhor, eu transgredi, a palavra usada, transgredir a lei, eu ultrapassei o limite que o Senhor estabeleceu. Outra tradução para essa palavra é a palavra rebelião. Ele fala, Senhor, apaga as minhas transgressões. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Isso é, iniquidade aqui significa da minha maldade. E ele com certeza escreveu lembrando como eu fui mal. Não apenas eu adulterei, não apenas eu tive relações com a mulher de Urias, eu o matei, eu o mandei matar. Iniquidade, a minha maldade, o meu impulso mal do íntimo, a perversidade da minha mente, a minha injustiça. E a outra palavra que ele usa é a palavra pecado, versículo 3, e o meu pecado está sempre diante de mim. A palavra pecado significa errar o alvo, ficar aquém do objetivo. Ele está dizendo, Senhor, eu reconheço que eu ultrapassei o limite, que eu fui mal e que eu errei o alvo. Quando nós pecamos, nós cometemos algumas dessas falhas aqui, ou nós rebelamos contra Deus, ou ultrapassamos o que Deus estabeleceu, ou usamos de maldade, ou ficamos aquém do objetivo de Deus. Mas o versículo aqui diz que ele admite a sua culpa, ele reconhece, veja só, verso 3, eu reconheço as minhas transgressões. Queridos, nada de justificativa, nada de transferência de culpa. Ele disse assim, fui eu mesmo, eu sou plenamente culpado. E o problema hoje é que, você deve assistir aí, existem inúmeros vídeos hilários na internet, de filmagens de crianças, que crianças têm dificuldade de assumir a culpa. Uma delas conta, a mãe chega e fala assim, quem é que desenhou isso aqui, mas com um cinto na mão? E a menininha nega, não fui eu. Quem desenhou isso? Então, aí a mãe vai e fala assim, quem desenhou esse desenho lindo? A menina fala assim, fui eu. Porque ela está culpando o irmãozinho. A outra está com a boca cheia de chocolate. Quem comeu chocolate? Não fui eu. Quem comeu chocolate? Ela vai negando, dizendo que foi o irmão, mas aí a mãe fala assim, você esqueceu um pouquinho de chocolate na boca. Há uma tendência de negar, de acusar o outro, mas aqui não tem justificativa. Queridos, a nossa mudança interior começa quando a gente para de dar justificativa, sabe aquele do tipo assim, eu fiz, mas ele... Não existe isso. Vai lá, eu costumo dizer, em qualquer processo quando é perdão entre irmãos, vai lá e confessa a sua parte. Não comece assim, eu quero que você me perdoe, mas já estragou. Piora a situação. Então vai lá e fala assim, eu fiz isso. Mas e a parte dele? É ele com Deus. Então, eu fiz isso. Com Deus a mesma coisa. Senhor, eu pequei. E esse salmo é brilhante, é profundo, porque Davi aqui não mede palavras, ele nada justificativa, não transfere a culpa, pequei contra ti. E ele está dizendo, Senhor, é verdade que eu pequei contra Betseba, contra Urias, contra Joabe, contra o meu povo, mas a minha desobediência foi, em primeiro lugar, uma ofensa contra o Senhor, sempre assim. O pecado sempre é uma ofensa ao Senhor, eu quebrei os mandamentos. Então nós temos que admitir, parar com essa ideia de minimizar a culpa, de transferir a culpa. Um autor, um economista argentino, Fred Kaufman, que é professor nos Estados Unidos, ele começou a observar essa tendência de transferir culpa, quando um dia ele teve um diálogo com um filho dele de 5 anos. E ele falou assim, o diálogo é revelador. Meu filho, só com 5 anos, e ele tinha dado um carrinho de presente para o filho. Então, o filho chegou para o pai e falou assim, pai, aquele carrinho que o senhor me deu ontem, sei filho, o que aconteceu, pai? Ele quebrou.
Aí o pai falou assim, como assim? Ele quebrou sozinho? O filho falou assim, foi sim, pai, diante dos meus olhos, foi horrível. Ou seja, não vai admitir, quer dizer, autodestruição. Então Davi, não fui eu, fiz mesmo. Versículo 5, eu nasci em iniquidade, queridos. Reconhecimento da sua natureza caída, da minha natureza caída, da sua. Nós somos filhos de Adão, nós temos uma doença dentro de nós que nos atingiu, e você sabe, não precisa explicar muito, ela se revela todos os dias, principalmente quando alguém pisa no seu calo, quando alguém não lhe trata como você espera, quando alguém não lhe atende como você gostaria, e nas relações familiares, nas relações profissionais, você se conhece, eu me conheço, pastor sente raiva também, viu gente? Sente raiva, entendeu? De vez em quando a gente entrega para Deus, quando é para Deus está bom, entendeu? Mas é isso, você tem que dizer assim, Senhor, tira esse pensamento de mim, entendeu? Aí Deus é bom porque depois a gente aprende a amar e orar pelas pessoas, entendeu? E Deus coloca isso no nosso caminho, mas todos nós sabemos as nossas reações, entendeu? Agora, não devemos ter, e Davi faz isso, não tenha uma ideia romântica a respeito de si mesmo. Não estou dizendo que você é completamente mau. Nós, seres humanos, nós trazemos entre nós o mal e o bem. E graças a Deus o cristão tem o grande privilégio de permitir que aquilo que vem de Deus esteja em relevo, apareça mais. Nós não somos escravos dos nossos instintos, mas eles estão lá o tempo todo, nos querendo levar a agir de forma equivocada, de forma pecaminosa. Quando reconhecemos o que fazemos, quem nós somos, quando nós chamamos pecado de pecado, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Vou explicar. A vida de Davi mudou completamente, porque ele admitiu. Segunda questão, ele buscou perdão. Esse homem não apenas confessa, mas ele tem uma necessidade de restauração. A Bíblia diz aqui, ele fala, compadece de mim, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele fala, segundo o teu grande amor, apaga as minhas transgressões, de acordo com as tuas grandes misericórdias. Versículo 2, ele fala, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Essa ideia de purifica do meu pecado, a nova versão transformadora diz, remova as manchas que estão na minha vida. O verso 9, ele também esconde teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, Senhor. Então há nesse homem um desejo, uma busca por perdão. E ele está se referindo aqui ao fato de que ele diz que, no Salmo 32, que é um salmo que vem junto com este, nós cremos, esses salmos são um par. Provavelmente o Salmo 51 é essa confissão, e o Salmo 32 é um salmo pós-confissão, dizendo da alegria de ter sido perdoado. Esse é o salmo anterior, aquele é o salmo posterior. E o que ele está dizendo aqui? Lá no Salmo 32, ele fala assim, enquanto eu me calei, eu sofri inclusive fisicamente. O cristão sofre fisicamente, emocionalmente, quando não reconhece a sua natureza caída, o seu pecado, mas Davi reconhece. Há nesse homem, queridos, é um exemplo para nós, um desejo de mudança. Verso 10, ele diz, cria em mim um coração puro, ou me dá um novo coração. Verso 11, não me repulses da tua presença, ou não me expulse, não me prive da minha comunhão contigo, verso 11. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o pecado que estava abalando a sua vida, tinha roubado a alegria da comunhão. Há um desejo de mudança. É interessante que o arrependimento conforme Deus não é apenas uma preocupação com as consequências, mas é um lamento porque perdeu a comunhão com o Senhor. Eu quero que seja restaurada. E ele, queridos, por fim, ele assume um compromisso de viver para a glória de Deus. E aí, a partir do verso 11, depois que ele fala, não me expulse, o verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, aí ele diz,
Se o Senhor mudar o meu coração, perdoar os meus pecados, remover as minhas manchas, perdoar as transgressões, eu ensinarei o teu caminho aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Em outras palavras, eu vou compartilhar a minha transformação. Eu vou testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. E é exatamente isso, queridos, porque todos nós estamos dando testemunho, ou mau testemunho, ou bom testemunho. Senhor, transforma o meu coração, porque eu já dei um tremendo mau testemunho. O meu pecado foi um pecado que toda a nação de Israel sabe agora. Se o Senhor mudar a minha vida, eu vou compartilhar o meu arrependimento e a transformação que o Senhor fez na minha vida. Mais ainda, versos 15 a 17, Senhor, eu vou te louvar, eu abrirei os meus lábios e vou proclamar o teu louvor. Verso 17, ele vai falar aqui que, Senhor, o sacrifício que o Senhor quer é um espírito quebrantado. O Senhor não despreza um espírito quebrantado. Então ele fala dessa questão, queridos, de louvar ao Senhor para além de uma religiosidade. Ele fala que ele sabe que o Senhor não quer apenas um lábio que o louva, mas ele quer, diz o texto aqui, um coração quebrantado, um espírito arrependido, um espírito obediente, porque religiosidade não muda a nossa vida. Deus não quer uma adoração de lábios, mas de coração. Davi está dizendo assim, Senhor, eu não vou cumprir os protocolos do culto, não vou apenas levar um sacrifício, eu quero realmente um coração contrito, um coração quebrantado, porque eu não quero de novo cometer esse tipo de pecado. Queridos, nós vivemos numa época, numa sociedade que sofre com uma culpa subjetiva, uma culpa imposta e que deve ser alvo do nosso amor. Gente culpado como pai, culpado por comer, culpado com isso, com aquilo, culpado como profissional, mas não são culpas saudáveis. Mas esse processo de responsabilização pessoal, de admitir a culpa, é um processo libertador. John MacArthur fala o seguinte: afaste a realidade do pecado e você vai eliminar a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você vai invalidar o plano da salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você vai eliminar a necessidade de um Salvador. Mas destrua a consciência humana e nós vamos ter uma geração que vai ser uma geração corrupta. A Bíblia não nos manda eliminar essa culpa objetiva. Pelo contrário, num mundo que não reconhece pecado, num mundo que tenta viver negando a culpa, um mundo que não valoriza o arrependimento, um mundo que vive completamente ignorando a Deus, nós estamos aqui e somos chamados para viver de forma diferente. Qual que é o passo bíblico? Admitir a nossa culpa. Primeiro, a pecaminosidade que nos acompanha. E a culpa por pecados específicos, dando nome, Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz isto, eu fiz aquilo, perdoa. Buscar o perdão de Deus de todo o coração. Ter um desejo de mudança completa. E assumir um compromisso de viver para a glória de Deus. O nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, depende do reconhecimento da culpa, da confissão e do perdão de Deus. Vou dizer a você, se você não tem experimentado isso com frequência, não existe estado melhor, não existe bem-estar maior do que o bem-estar que é resultado do perdão pleno de Deus. Porque Ele remove a culpa. O máximo que nós podemos fazer é tentar abafar a culpa. O Senhor remove. Aliás, algumas traduções traduzem iniquidade por culpa. Senhor, remove a minha culpa. Ele apaga a nossa culpa. Não existe felicidade maior do que ter a culpa removida. E no Salmo 32, aqui eu quero terminar, Davi escreveu: bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, abençoado, feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Versículo 5: confessei-te o meu pecado
e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Queridos, nós somos chamados a confessar, e esse perdão, essa remoção da culpa, transforma o nosso coração e nos faz seres humanos muito melhores, cristãos muito melhores e, com certeza, pessoas abençoadas e felizes. Que o Senhor permita que nós sempre vivamos livres de toda e qualquer culpa, porque Deus já levou todas as culpas na cruz do Calvário. Mas sempre que pecarmos, apresente essa culpa na cruz do Calvário e sai de lá, porque é bem-aventurado aquele cuja culpa é removida, e quando o Senhor remove, a nossa vida é verdadeiramente feliz. Que Deus nos abençoe.